Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda. Gastronodicas no ar para você que está no YouTube da Band News FM e ouvindo em áudio também nas nossas plataformas de podcast. Bianca Teixeira, tudo bem, Bibi? Nem vou dizer babô geral. Depois você vai entender o porquê que eu tô falando isso. Meu amor, hoje esse estúdio aqui tá chiquetérrimo. Hoje já é a segunda vez que ele vem há 50 vezes, que toda vez que ele vem aqui, ele vai abrir alguma coisa. Tem uma novidade. Então, ano que vem, ele tem que vir 3 vezes aqui, para abrir 3 restaurantes diferentes. Hoje a gente tem aqui nos estúdios do Gastronodicas, Elia, é muito M, gente. Tcharam! Mas tem M no final, né, Elia? Olá, tudo bem? Ouvintes, olá, Bibi, olá, pessoal da Band. Prazer estar aqui de volta. A gente esteve aqui há 2 anos atrás, né, mais ou menos. Foi isso mesmo, um pouco antes da gente abrir o bar. Na loucura da pandemia. Aquele caos. Um cenário já, onde a vacina já tinha chegado, então já era um cenário menos tenebroso. O pior já tinha passado, vamos dizer assim, mas ainda era um cenário pandêmico. E como você bem disse, estamos voltando, seguindo já tradição, pouco tempo antes de abrir o segundo restaurante. É isso. E Elia, eu tenho o prazer de acompanhar, Lacerda, a trajetória dele de anos, assim. Sempre fui fã da gastronomia dele e da ousadia, porque esse cara é um cara ousado. Ele é fora da curva, ele não é normal. Não espere dele palavras gostosinhas, porque ele vai falar o que ele acha, o que ele defende, o que ele acredita. E eu acredito nele desde que eu conheci ele nos áureos tempos do MAN, quando ele era chefe do Laguiole, no MAN. E ali ele também foi estrelado no Michelin. Mas ali eu já achava ele um cara de punch, um cara assim, com muita propriedade para falar, para criar, com uma gastronomia incrível, porque ele tem um mix de nacionalidades na vida dele, né, Elia? Da Suíça, à França, passando pela Itália, chegando no Brasil. E ele é do Iapoque ao Chuí, assim, ama a Bahia, apaixonado pelo Rio de Janeiro, tarado pelo Rio de Janeiro, tem um amor absurdo por São Paulo também. Então, acho que hoje ele é um cara que ele está em outro patamar, é um cara que enxerga as coisas e sempre teve uma visão muito incrível em relação à gastronomia. Agora ele vai contar para a gente um pouco dessa trajetória, para lembrar quem já te conhece de como você é um cara realmente incrível e faz toda a diferença na nossa gastronomia. A minha história de vida me transformou rapidamente num cidadão do mundo. Uma das coisas que você esqueceu, desculpe, tive oportunidade de morar na África, em Angola, durante a Guerra Civil também, década de 80, né? Então, eu morei em 3 continentes bem diferentes entre si, África, Europa, e foi onde eu nasci, e América do Sul, que é onde eu já vivo há muito tempo, a maior parte da minha vida. Tive uma educação dentro de casa, progressista, então, em que sentido progressista? De que o nacionalismo ele é só uma origem, mas ele não é uma boa coisa, né? O nacionalismo ele é uma influência que faz você ficar hermético, fechado, e se você for uma pessoa que tem uma visão internacionalista, até porque isso é o que faz sentido no mundo, onde é um mundo de que a gente compartilha principalmente em questões ecológicas, energéticas, são os grandes desafios do presente e principalmente do futuro, como compartilhar os recursos escassos entre todos, enfim. Acho que isso abriu minha cabeça desde muito cedo, o contato com várias línguas, ter sido uma criança poliglota, enfim, então eu sou uma pessoa, e que isso tem tudo a ver com o que é o Brasil, né? Você pensar o que é o Brasil, a terra da antropofagia cultural, do movimento realmente dos modernistas de 22, do século passado, que pegaram várias referências do mundo e escreveram sua própria história a partir de referências mais francesas, ou mais isso, ou mais aquilo, mas isso me faz bem brasileiro, apesar de não ter nascido aqui. Acho que eu sou bem um reflexo do Brasil, uma mistura de várias culturas, por exemplo. O Brasil é isso. Exatamente. E com a alma toda carioca, pelo sotaque, Não, e sotaque típico de um cresceu- paulista, assim, né? Ao contrário. E cresceu no meio disso tudo, normalmente se traz heranças, né? Ele trouxe uma herança, uma bagagem muito forte, intelectualmente falando, mas gastronomicamente nem pai e mãe trabalhavam com cozinha. Olha que louco, Lacerda. Não tem essa parada, Não tem. via aquela velha história. Minha avó cozinhando, minha nona, né? Meu pai, minha mãe, que não é o caso do Elia. Esse caminho dele pela A vida. gastronomia foi o caminho que a vida levou. Mas você sempre gostou de cozinha, né, Elia? Sempre gostei de cozinhar.
E eu tive uma educação dos meus pais de tentar buscar algo que me desse prazer. Sou filho de uma médica que está prestando serviço para a Fundação Oswaldo Cruz, para a União. Já trabalhou para a Unicef, enfim, parcerias da década de 80, governo brasileiro e órgãos internacionais. Foi assim que eu fui parar na África. E meu pai, que é um professor, um linguista, que também é da Fiocruz, meu pai é gringo, né? Veio para o Brasil, precisou se naturalizar, assim como eu nasci na Suíça. Então eu tive valores dentro de casa onde não tive uma educação para grana, para o dinheiro. Não, tem que arrumar um trabalho que vai te pagar bem, etc. Enfim. Você tem que fazer algo que você goste de fazer, que você seja feliz fazendo. E no tempo que eu estudei Direito e na época que eu estudei Filosofia, eu era feliz. Até que isso se desfez. E levado ao extremo essa educação que eu tive dos meus pais, eu acho que foi através da cozinha no início. Hoje eu me exprimo menos através da cozinha, mas mais através dos restaurantes, onde a cozinha, eu extrapolei as paredes da cozinha. É uma maneira de você exprimir o que você é. Se você for no bar, é um restaurante muito pessoal. O nome é pessoal, as fotos na parede são pessoais, é uma história. E o próprio Sichu, que é o segundo restaurante, nasce assim. A escola, que é um projeto social. E um espaço de pensamento crítico, uma casa do saber, é um projeto que eu sempre quis ter. A escola é algo sensacional. Eu sempre quis ter isso, entendeu? Assim, um lugar onde eu pudesse também para fazer uma homenagem à minha história, ao meu pai, que é da academia, enfim. E complementar uma área que é muito mais de um saber prático do que um saber teórico, né? Cozinha, restaurante, acaba que a gente acaba se embrutecendo porque o dia a dia da operação suga todas as energias que a gente tem. Então a gente não tem muito tempo de ler, de fazer um curso, de estudar. A gente não tem muito tempo para isso, entendeu? Então, 18 anos depois, eu pude montar um espaço para isso. Então, que não me dá dinheiro, mas me dá muitíssima satisfação. Podia até explicar um pouco mais o que é, né? Porque a gente vê no noticiário um belo trabalho voltado para crianças carentes, para essa introdução, digamos assim, no mercado gastronômico. É um projeto incrível, mas detalhe ele um pouco mais para quem está acompanhando a gente. Projeto dessa ação. Escola, que é incrível. A gente pode chamar de escola, mas se escreve só sem o Scuola, quer dizer escola em italiano, porque italiano é sempre uma homenagem, o Babbo nasce, uma homenagem às minhas origens. Então fez sentido. E meu pai, que foi a pessoa que me transmitiu esse amor pelo conhecimento, a pessoa que me levava para o Vaticano em vez de me levar para Disney. Eu odiava isso quando era adolescente. Depois de uma certa idade, Fez toda a diferença na sua vida. eu agradecia por ele ter me levado para ver a Capela Sistina em vez de me levar para ver o Mickey. E nada contra, eu sou doido para ver o Mickey. Eu que vou levar meus filhos agora. Ainda não fui, hein? 40 anos eu não fui para Disney, mas tem que ir. Já fui aos Estados Unidos algumas vezes, mas para Disney nunca. Então, a escola, ela é um espaço de formação, capacitação de mão de obra. Na verdade, ela tem um caráter muito mais de mentoria para pessoas que nunca trabalharam ou pessoas que estão precisando se reciclar, de como entrarem ou se reintegrarem no mercado de trabalho e aumentar a chance de suceder. Porque é um mercado que absorve mão de obra de maneira intensiva, acho que é o número 1, se não for o número 1 ali, o número 2, quase o número 1. Porque a mão de obra para trabalhar em bares e restaurantes, para você começar, basicamente você não precisa saber fazer nada. Sem nada. Algumas coisas são muito mais posturais, é muito mais de uma E resiliência. os caminhos são vários dentro de um restaurante, né? Então, você precisa ter um diploma, você pode... Muita gente que eu conheço, alguns dos maiores cozinheiros que eu conheço, começaram na pia. Lavando louça, muita gente do Nordeste. Quem construiu os restaurantes do Rio e São Paulo, nas cozinhas foram os cearenses. Exatamente. Pernambucanos, paraibanos. Principalmente os cearenses. Entendeu? Que são os grandes sushimens, né? Os cearenses são os grandes sushimens, assim, foram treinados. Então, são pessoas que aprenderam na marra, lavando louça, depois foram crescendo, e aí os chefes foram pegando e treinando. Então, eu, como estou no movimento de expansão empresarial, e ao mesmo tempo o mercado de bares e restaurantes também não para de crescer, não só meu, mas de colegas e amigos do meio de profissão. E por outro lado você tem um índice de desemprego grande e uma profissão que é transformadora de vidas. Pensa no Batista, que trabalha com Claude. É um exemplo desse, talvez seja o popstar máximo, o cara que chegou mais...
Hoje não se fala de Claude Milson Batista, assim. É um cara que veio... Mas eu acho que estar debaixo do guarda-chuva Elias Tran é um privilégio, porque a gente estava falando de desafio. O Eli é muito jovem, né, quando eu conheci no Laguiole, depois ele assumiu. Ele era chefe executivo de um grupo que estava em crescimento, com uma comida internacional, seja da Grécia, da Itália, da França. E ele assumiu ali uma equipe gigantesca de um grupo estava jovem, ainda é jovem, mas bem mais novo, com uma responsabilidade absurda, que é aquela palavra que a gente sempre fala, gestão, gerir pessoas. Eu acho que esse desafio para o Elia, quantas pessoas tinha debaixo do teu guarda-chuva, Elia, nesse grupo? Na verdade, uma correção importante. Acho que o meu maior desafio foi quando eu entrei no Laguiole, que eu tinha que fazer gestão de uma equipe que já jogava junto há 20 anos. Isso aí é grave, Entrava e saía chefe, mas a equipe de base continuava. continuava. Porque o Marcelo, que é um dos caras que eu mais admiro, se não for o cara que eu mais admiro como restaurateiro, Marcelo Torres, dentro do ramo, malandramente sabia que os guerreiros de fé dele, chefe é estrelinha, dá tilt, dá probleminha. Chefe dá probleminha. Dá curto. Dá curto, é artista, não entende por tudo, às vezes principalmente quando é um contratado. Então, esse foi o meu maior desafio, ganhar o respeito de uma equipe que já viu passar Pierre Landry, Pierre Artagão, Ricardo Lapierre, e eu ganhei o coração deles. Eu ganhei o coração da equipe do Laguiole. Uma belíssima Pode ir lá e perguntar quem é o chefe queridinho. Aí, Chiquinho, Ribeiro, ai de vocês, hein? Entro pro meu próximo desafio, depois de ganhar a estrela, e aí eu vou para outros desafios. Minha filha tinha acabado de nascer e eu precisava de desafios e ascensão financeira. Não tem problema de falar isso. Eu fui trabalhar num grupo que tinha um restaurante e a gente chegou a abrir 6. Eu também tive que abrir restaurantes em série e montar equipes em série. Hoje talvez eu esteja menos, esteja um momento da minha vida onde eu esteja menos, mas eu sempre fui chefe de cozinha cozinheiro. Eu chegava às 7 horas da manhã no Laguiole, quem fazia o demi-glace era eu. Quem limpava o foie gras era eu. Então, assim, pra você ganhar o respeito dos teus soldados, tu tem que pegar e atirar junto, você tem que sangrar junto. Você tem que carregar o piano junto. Esse é o primeiro conselho que fica pra qualquer chefinho tatuado, jovem, lindo, que acha que já sabe tudo com menos de 30 anos, entendeu? E aqui eu não tô alfinetando ninguém, que fique claro, que eu sou um cara polêmico. Mas esse modelo, esse layout que a gente já viu da pessoa que já sai da faculdade de chefe, primeiro conselho, sangre junto com a tua equipe. Limpa o peixe com peixeiro, faz a base de molho. Descasca a batata. E também reconheça, às vezes, pessoas que vão fazer melhor do que você. Ninguém sabe fazer tudo. Às vezes o teu peixeiro vai limpar melhor que você. Reconheça ele e exalte ele. O importante não é você saber fazer tudo. Um bom chefe não sabe fazer tudo. Ele sabe botar todo mundo para fazer tudo que ele precisa que seja feito. Isso é a maior característica de um chefe. Então, eu acho. Então, depois esse foi um desafio. Foram 200 pessoas de cozinha, enfim, no total. Aprendi muito. Foi fundamental para entender o que fazer e principalmente o que não fazer. Então, como não agir. E aí eu acho que eu juntei aí 16 anos de história e abri o meu. Foi tudo meio... Já contei, né? Como o Babo nasceu, não tinha plano, não tinha marca, não tinha sócio, não tinha dinheiro, não tinha ponto, não tinha nada. Nem sabia que queria ser empreendedor, pô. Nem sabia. Filho de funcionário público, imagina, correr risco. Detalhe, o Babo era num ponto que todo mundo vai esse ponto. Inclusive a Bianca, ninguém queria. E eu falava, gente, aqui, não vai dar certo. Essa casa escondida, onde funcionou um restaurante antigo, que também já não fazia mais festa, nada, barulho nenhum na cidade. Mas ele, com essa coisa desafiadora que ele tem com ele mesmo, foi lá, insistiu, foi. Abriu logo pós-pandemia, que ainda era. O que vai ser? Será que as pessoas vão sair? Segurança ainda. Como é que a gente vai fazer? E eu vejo essa marca que ele criou, e é um sucesso no Rio de Janeiro, porque ele só se fala no Babo porque ele tem uma coisa de energia. Ele tem um frescor. A atmosfera do Babo, ela tem uma coisa tão grande assim, de astral, uma comida que eu falo, que ele aprendi a usar muito isso com ele, uma comida sexy, como ele diz. Um restaurante frequentado por todas as idades. Você vê a terceira idade, você vê a menina de 16, 17 anos com as amigas, comemorando alguma coisa. Então, eu acho que, assim como ele é agregador, a comida dele é muito agregadora. E digamos que no Rio de Janeiro, se você parar para pensar, a sua geração de chefes do Elia, tem uma galera, tem uns 4 aí, que estão entre Rio e São Paulo. Mas
especialmente o Elia, ele tem um borogodó absurdo nessa comida. Não, e é um cara super citado aqui no Gastronodicas Todo o também, né? programa, Elia Tudo. Stran, todos Só não os vou fazer chefes isso, senão vou fazer uma falam. sacanagem com o Vinícius Fernandes, nosso editor ali, pra pegar um take de quase todas as entrevistas. A o Elias, fala, todo o Elias, chefe o Elias, fala o do Elias. Elia Stran. É inacreditável. É um super citado. Eu sou uma pessoa que transita bem, não sou tímido, tenho facilidade em me comunicar. Uhum. Então, isso. O chefe de cozinha às vezes é muito tímido, então às vezes você tem pessoas incríveis, com histórias incríveis, mas elas não falam. Eu tive uma educação que eu trato do presidente da República ao faxineiro do mesmo jeito. E eu sou talvez o único empresário, dono de restaurante que vai na Rocinha beber com seus garçons, Isso é sensacional. por exemplo. Ah, não, mas é sobre isso. É sobre conhecer, é sobre se contaminar com a vida dos outros, porque no fundo eu sou gente que cuida de gente, que cuida de gente. Se eu achar que é só a comida, é a comida sexy, sim, mas é o tratamento que eu dou para os meus colaboradores, então isso é um exemplo do que você tem que fazer com o cliente. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa. Terceira, não é fake, não é mentira, eu não tô contando um caô. Eu tô só sendo eu. E eu sou um cara maneiro, meio polêmico, mas eu sou um cara maneiro, boa praça, a galera gosta de mim. Eu transito dos franceses old school porque eu sangrei, carreguei vários pianos para todos eles. Pascal, que faleceu, Frederic Monnier, Roland Villar, Frederic Demayer, que é belga, não é francês, o Damian. Nenhum chefinho calmo, tá? eu Só tenho- estressado. Eu tenho respeito desses caras, e eu tenho uma relação pessoal. Verdade. E eu também, cuido dos meus filhos, Pedro Coronha, nova geração de chefe bonitinho, talentoso. Então eu transito, acho que hoje eu sou uma das poucas pessoas que consegue realmente... Sim. Paula Prandini é outra, que transita muito bem. Uhum. Tenho respeito da velha guarda, também. Mas acho que só. E o Ricardo. Na perna, agora tá indo pra São Paulo. Você não tem muita gente que transite com moral Isso é com toda verdade. essa galera. Isso é o quê? Porque eu sou o melhor cozinheiro do mundo? Porque eu ganhei no Michelin? Claro que não. É só porque eu sou uma pessoa aberta a me contaminar e ouvir os outros, entendeu? E eu tenho algum repertório para poder me comunicar, entendeu? E de preferência na língua nativa. Aí facilita, abre portas, entendeu? Mas o meu grande tesão, o meu grande barato hoje é me relacionar com gente. Eu adoro isso. Mais até do que cozinhar. Gerir pessoas, Então, se eu não gosto de cuidar de gente, se eu sou um cara sisudo, Dom Casmurro, antipático, igual tem um monte de chefe aí, agora eu vou ser polêmico, que vende, eu cuido das pessoas, mó caô, não consegue nem sorrir pro cliente, como é que vai cuidar das pessoas? Mó mentira. Mentira, fake news máxima. Entendeu? Cuidar das pessoas é cuidar de verdade, é cuidar dos seus colaboradores, é cuidar dos seus clientes. E aí a mágica ela vai acontecer. O tal do borogodó do bar é esse. Meus garçons estão sempre sorrindo, cara. E não é de mentira, é de Feliz de verdade. estar lá. Problema tem, sempre vai ter problema. As pessoas perdem pessoas queridas, um filho fica doente. Outra coisa, o problema da equipe vira o problema da empresa. Entendeu? Então a gente tem sim uma empresa onde o Ministério da Fazenda bomba, é uma empresa próspera, excelente. Tá todo mundo rindo de orelha a orelha. Ou seja, entregamos do ponto de vista capitalista, mas nosso RH é social-democrata. É socialismo à vera. É a vera. O RH do Babo é socialista à vera. A gente cuida de gente de verdade. Entendeu? Então, eu acho que essa combinação que deu muito certo com o Fernando Henrique, Bill Clinton, né? Quando a gente sonhava que uma terceira via existia. Eu acho que o Babo ele é uma resistência da terceira via. Old school nisso. A gente trata a gente olhando no olho, mas, pô, não adianta só tratar a gente e o caixa tá ruim. Não, a gente se preocupa com faturar. Então tem que faturar, entregar resultado, dividendo e tratar a gente igual gente, não igual cifrão. É possível. Claro que é. Estamos aí há 2 anos e tentando reproduzir isso. Pô. E Elia, falando agora dessa gastronomia do Babo, essa gastronomia italiana, como é que a gastronomia italiana é a clássica, né? O carbonara, o carpaccio. Como é que muitos críticos falam, gente, é impossível você ter uma cozinha autoral dentro da culinária de qualquer uma, principalmente da italiana. E os seus pratos, ele ainda tem essa coisa que eu vejo totalmente autoral na finalização, no ingrediente. Como é que você vê essa sua mão da comida italiana dentro da tão tradicional e clássica gastronomia italiana? É uma comida italiana feita por um suíço, já começa por aí. Já é suíço italiana, já é controverso. Presta atenção, Já presta começa atenção. por aí, né? Já é um norte da Itália. Segundo,
Você não tá na Itália, você não tem os ingredientes. Então esse caô de que dá pra tu fazer a comida italiana, pureza, pouquíssimos restaurantes conseguem. E aí tem que cobrar 5 vezes o que o Babo cobra. Ou pelo menos 3 vezes. Aí não vira restaurante pra grande público. Não vira inclusivo, vira exclusivo. Né? Então não preciso dizer grandes marcas famosas que cobram macarrão com molho de tomate R$100. Entendeu? Então, assim, meu objetivo quando eu abri o Babo, eu também sabia qual era o drive, qual era o modelo comercial que eu queria fazer, quanto é que tinha de aluguel, quanto é que eu ia poder pagar, quanto é que é o tamanho de cozinha que eu tinha, a Quando você estrutura que veio eu aqui, tinha. você falou isso, vai ser um restaurante para todos. Então, quer ver exemplos? Na Itália se come muita alite. Se você escrever alite no cardápio, 95% dos brasileiros torcem o nariz, dos cariocas. Azeitona, carioca não gosta. A gente é cheio de preconceito. Cheio de preconceito que se eu quero atingir 10 mil clientes por mês, é o que eu faço em média. Né? Então, estamos indo aí para quase 250 mil pessoas atendidas em 2 anos. Real, tá? Não é fake news, não. Porque tem a galera que diz uns números meio sinistros aí, que atendem não sei meio, não sei. Eu vi. Tamo de olho, hein? Tamo de olho. Vivi adora. Mas é real. A nossa média é 10 mil pessoas por mês. Então, e eu preciso também ter um ticket. Babo, ele ganha custo-benefício. É uma coisa que você pode ir no Babo e gastar 55 pratas num macarrão com molho de tomate ou gastar 160 num macarrão com vieira e caviar. Normal, vieira e caviar é caro, enfim. Então, é a sua escolha. A substituição de ingredientes para poder viabilizar o acesso. Aí mais uma preocupação social-democrata, por exemplo. Adaptado ao paladar do carioca e principalmente do público de Ipanema, que é onde eu passei os meus últimos 6 anos, então eu virei um conhecedor, assim, e faz diferença. De Ipanema para Barra já é diferente, Ipanema para o Leblon já é uma coisa, o público do Jardim Botânico já é uma outra coisa, é mais destino, né? Tem um excelente restaurante italiano na cidade, acho que talvez seja o melhor da cidade hoje, eu não tenho problema nenhum em dizer que é o Grado, que é um restaurante que faz uma comida completamente diferente do Babo. Ele tem os melhores produtos, ele custa 3 vezes mais. E ele tem uma entrega excepcional. Quando me perguntam, ele qual é o melhor restaurante italiano da cidade? É o Grado. Com certeza. O prosciutto dele é San Daniele, ele tem uma brasa, ele usa só o produto italiano, sem falar que a casa é um charme, é linda. Então, eu precisei adaptar ao gosto do grande público, né? Eu não faço 2 mil clientes, eu faço 10 mil. 2, eu preciso adaptar aos regionalismos dos produtos que a gente tem. Então, se eu for trabalhar só com importado, do jeito que as coisas estavam, eu tomo, normal. 3, isso me dá uma certa liberdade. E outra coisa que eu busco é como manter o padrão em larga escala. E aí eu vou pegar um gancho. Quantas vezes você comeu um carbonara num restaurante, tirando restaurantes muito bacanas, tipo um Gero, um Fazano, que faz e te serve na hora, que o carbonara em 5 minutos estava um estrombelete de ovo duro. Vira uma argamassa fria. Se o prato não tiver quente, não sei o quê. Se tiver muito quente, talha. Se for no banheiro fazer xixi, quando chegou o carbonara, já deu ruim. Se for fazer o stories, o Instagram, já ficou ruim. A probabilidade de você comer um carbonara ruim no restaurante é altíssima. As 3 primeiras garfadas são gênias. O final, ele vira duro. Verdade ou mentira? É verdade, galera. Principalmente se eu for fazer com espaguete. Tanto que, por exemplo, o Grado, que eu citei aqui, é um restaurante que não faz com espaguete. Ele faz com uma outra massa, uma massa mais curta. O Paolo Lavezini fazia com uma massa mais curta. Por quê? Pô, vai ficar mais solto. Você precisa até adivinhar o ritmo que o cliente vai comer para que até a última garfada seja especial. Falei, pô, um restaurante igual o Babo, 2 andares, mesa lá fora. Aí você tem que pensar assim. Vou montar o prato. O Cumim tá voltando do prato que ele levou. O cara tá sentado na última mesa da varanda lá embaixo. Ou seja, ainda vai... Chegou, ele tirou foto. Eu falei, digamos que ele demore 5 minutos pra dar a primeira garfada. Já matou o carbonara. Desconstruiu. Que é o que era a minha grande briga onde eu trabalhava antes. Que eu achava que o carbonara em larga escala era um problema. Mas tudo bem. Como dizem, você quer fazer suas regras, pega o seu banquinho, monte seu negócio e você vai fazer do jeito certo que você tem que fazer. Não é assim? Beleza. Daí surge o Pepenara, que virou um ícone da cidade. Que é muito melhor com carbonara, vocês vão me desculpar. É assim, mas deixa a parte para um restaurante e até a última garfada ele tá cremoso e gostosinho e não fica uma argamassa. Aí é o quê? É um carbonara? Não, leva creme de leite. Ai, meu Deus, a comunidade italiana vai me banir, vai me exorcizar. Cancelado. Mas não é isso, então não é um carbonara. Se você escrever carbonara, você tem que botar guanciale, você tem que botar pecorino. Não é? Então é como um tipo carbonara.
Só que ao mesmo tempo é meio cacio e pepe. E pepe, nara, carbonara, cacio e pepe. A gente juntou dois clássicos romanos. Genial. Tagliolini, que é feito com massa fresca, um molho que leva bacon. Por que bacon? Porque o carioca gosta de bacon defumado. Pancetta e guanciale para italiano. E a comunidade italiana está em São Paulo, no em Rio de Janeiro, caríssimo. Scusate. E o preço é 1/5. Para eu poder vender no preço que eu vendo, a R$70, il bacon no il guanciale, né? Então, ponto. 2. Pecorino, troppo salato. Quando se faz sempre pecorino, 90% das vezes fica salgado. Esse carbonara tá salgado. Claro. Tem que botar umami, botar um pouco de pecorino e um pouco de grana padano. né? E carioca é viciado em grana padano. E não se discute. É o parmegiano reggiano, é o melhor queijo do mundo. O rei dos queijos. Tá aí. embora. Bomba de umami. Beleza. O que a gente faz? A gente acrescenta cebola em brunoise, vinho branco, que corta, dá uma reduzido, que dá uma acidez. Creme de leite, onde é que entra o ovo? É o ovo molê, que você corta na hora, ou seja, já é um prato antenado com a era digital. Todo mundo faz o stories do ovo, que Cortando. mistura o ovo, ou Aquela seja, gema escorrendo. tem uma coisa divertida, você finaliza o seu carbonara no seu prato. Modéstia à parte, é um prato genial. E os haters, os tradicionais que queiram me xingar, discutam com os 1000 que eu vendo todo mês, 1000 pepenaras desde o dia que eu abri. Isso é o que eu olha vendo em isso. média. Então, quem é que é ignorante? Os haters, eu, o público tá aí. Se o público gosta, se é bom, quem sou eu pra dizer que não... Entendeu? Então a gente precisa subverter a tradição em função de qualidade. Mas como é que você define a sua mão nisso aqui, na comida, na sua comida? Aonde está a diferença dela? Se tivesse que resumir o Elia Chan na gastronomia. Cara, é uma comida confortável para que você coma e saia de boca cheia. Assim. Eu gosto de comida de panelada, redução, acidez, gordura bem equilibrada, várias texturas, tem que ter um crocante. Isso aí não foi eu que inventei. Isso aí é clotroagro na veia, o crocante, muitas texturas, não sei o que, lá. Então, É importante. poliglota mesmo, né? Aqui eu tô só fazendo fake news, aqui eu tô falando fake news. Pô. Aqui eu tô fazendo um anaxon. Texture, então acho que é importante. Sempre meu prato vai ter um avelão, sabe? E coisas que são elementos que eu gosto. Eu não sou uma pessoa que penso nunca uma receita com jambu ou tucupi, porque não é da minha verve. Eu até vou cozinhar no banzeiro agora, e eu me arrisco. No laguiole eu me arrisquei, mas pra mim não é minha zona de conforto. Eu não cresci comendo isso. Eu cresci comendo risoto, macarrão, vitelo tonato, burrata, esse tipo de comida. Muito tem cogumelo. aquela sensação, quando você vai num restaurante como o bar, você tem aquela sensação maravilhosa que você fala assim, gente, veio a conta, valeu a pena. Porque o preço é bacana, essa comida é incrível, a experiência, porque tem uma coisa que o Elia deixou muito forte também, que foi a parte da coquetelaria. De ser um restaurante bacana, comer uma comida legal, ter um clima bacana, mas ao mesmo tempo você olha aquele bar imponente, uma coquetelaria, uma coisa descolada, mas de altíssima qualidade. Então eu acho que você conseguiu imprimir uma experiência, né, bacana no Babo, como vem agora, você vai falar do seu próximo restaurante, dessa nova marca, né, que você trouxe o Menando, convidou ele para ser seu sócio. Mas eu acho que o grande barato também é essa equação que você faz. Botou um super bar, coquetelaria de alto nível, porque hoje as pessoas podem, por exemplo, posso comer aqui isso, que está aqui, que o Elia vai falar de cada prato, mas sentada no bar, tomando um puta drink, Tranquilando. sabe? Eu acho que você trouxe também para jogo essa coisa da coquetelaria também. Eu também sou uma pessoa honesta. Eu não fui precursor nisso, mas eu entendi a importância e sigo investindo. E adaptou de uma forma única, que você adaptou o seu jeito nesse bar. É claro que você trouxe essa bagagem de outras histórias, mas você fez a adaptação Elia Chan. Na verdade, eu dou muita carta branca às pessoas, meus colaboradores. Então, no fundo, a gente começou com a Mari Buriti, e depois a Paulinha Diniz, que é nossa já há mais de um ano. E eu também deixo muito... O que eu faço? Eu só provo, eu não sei fazer. Então, eu contrato pessoas que sabem fazer. E no máximo, eu dou minha opinião. Olha, diminui a acidez. Não adianta, Caipanema, não adianta botar muito drink com cachaça, minha filha. Acorda. O de Caipanema não vai beber gin, vai beber vodka, é isso. Eu tenho uma noção hoje de comercialidade público. Não quer ser conceitual? Ou abre o seu. Isso aqui tem que ser comercial, tem que vender. Vai vender muito? Vamos botar 10 drinks, 2 assinatura conceitual. Legal. De 30 pratos, vou botar 4 mais posicionamento? Vamos. Agora o resto tem que ser hit. Beatles.
um álbum estourado atrás do outro, entendeu? É isso que a gente busca, porque é isso... As pessoas querem restaurante cheio. As pessoas ficam no bar, às vezes, 3 horas na fila, enquanto a minha concorrência tá minguando. Os estantes italianos concorrentes ali, que tem perto. Tirando a galera de São Paulo. A galera de São Paulo trabalha. A galera de São Paulo trabalha com a galera séria. Mas uma galera aí. Cara, o que a gente tem que fazer com essas pessoas? A gente tem que atender essas pessoas da melhor maneira possível. A gente tem que me mandar amor na fila. A gente tem que... E pra isso eu preciso ter a minha chefe de bar. Tudo bem, tá cansada às vezes, normal, o trabalho cansa, a vida não é um mar de rosa, mas ela tem que estar feliz, ela tem que vestir a camisa do Babo. Sim. Ela não tem que estar vestindo a camisa do Babo e desenrolando o emprego pro restante que tá abrindo ali do lado. Duvido, o Babo não tem turnover. Ninguém pede pra sair do Babo. Eu não demito ninguém. É um restante que não tem troca. As pessoas não querem sair. E eu também não quero que ninguém saia. É perfeito? Claro que não. A gente tem a nossa lavação de roupa suja, cagadinhas. Normal. Uma pergunta. Faz uma pesquisa. Quantas pessoas... Turnover não existe. E olha que eu trabalho com um monte de artista, tá? Não é só o Paulinho, é o Lucas, que é meu chefe, que é um cara que tá comigo há muitos anos. Que é a pessoa hoje que toca. Ele que preparou essa comida. Hoje o Lucas sem ele, minhas pernas, assim, hoje, pra muita coisa de operação. Pra eu poder ser ele restauratério, ele empresário, eu precisei que um chefe de cozinha robusto assumisse muita coisa. Tem a Júlia, que é uma pessoa, uma jovem talentosa, ainda jovem, mas tá amadurecendo, uma menina muito guerreira, uma menina de muita confiança, que traz muita qualidade, principalmente nas sobremesas, mas sabe fazer tudo. Eu trouxe o Rodrigo Tristão, que era o chefe executivo do grupo do Lilia, do Lúcio, que é um menino que vem com uma outra cabeça, uma outra bagagem, ele vai ser o chefe do Sichu, de cozinha quente. Eu tenho os melhores cozinheiros de linha, tudo galera que trabalhou comigo, e quando eu abri o meu restaurante, todo mundo pediu conta, eu não fui assediar ninguém, em lugar nenhum, todo mundo pediu conta, abriu mão de fundo de garantia para vir trabalhar comigo. Alguma coisa eu fiz de legal com essas pessoas. Tive uma sorte. E aí não é sorte, né? É o tranca-rua, né, que traz, né? Laroia, né, pai? Eu tive as pessoas que complementaram o meu... Foram pessoas mágicas. Eu tenho a menina, que é a Juliana, que é a fadinha, eu chamo ela. Uma menina lá de Caxias, meu irmão, que apareceu na minha frente com... Parecia um filé de asa de borboleta. Falou, eu quero ficar no fogão, o chefe. Sabe quando você fala, não é possível, essa menina não vai aguentar. Não vai aguentar tranquilo. Virou minha sous-chefe, virou minha responsável, corresponsável do dia, uma fada. Eu chamei ela de fada, porque ela tem a mão de fada. Eu tenho o Dudu, eu tenho o Marquinho, que tá há muito tempo comigo. Cara, eu não vou conseguir falar todo mundo, entendeu? Mas fora o meu time de salão, que é o PH e o Caio, sim. Quero ver você ter um atendimento e um amor maior que o PH tá pros clientes no Rio de Janeiro. Duvido. Todo mundo só quer saber do PH. Duvido que eu tenha pessoas que entregam o que o Caio entrega hoje em operação, por exemplo. Os meus cumins que viraram garçons, o Marquinho, o Hugo, uma juventude, uma garotada da Rocinha que tu não acredita. Tudo talento feito pra estar na casa, cara. Fora a galera que tá vindo. E aí o Babo virou uma empresa maneira de se trabalhar. Na Rádio Peão circula isso. Então todo mundo me pede emprego toda semana. Entendeu? Então, minha dica aí, o meu recado, meu show de carapuça aí pros empresários, parem de encher o saco dos teus funcionários, achando que eles tá roubando funcionário. Primeiro que funcionário não é coisa, não é réis, não é propriedade, não é posse. Se você cuidar bem do teu funcionário, se você equilibrar uma expectativa financeira, obviamente que dentro das suas possibilidades, barra um carinho e um bom trato dentro do ambiente de trabalho, é praticamente impossível que essa pessoa vá embora trabalhar na concorrência. Então, você perde para você mesmo. Por isso que eu e o Flávio, meu sócio, tem que falar dele, que é minha cara metade, minha alma gêmea, é que me aguenta sempre, divide tudo comigo. E a gente é muito preocupado. Eu tenho um financeiro humano. O meu sócio financeiro é um cara humano. Eu vim de contabilidade, que é humanas, né? Contabilidade é humanas, tem que fazer prova de história. Dentro da UFRJ é humanas. Bota a galera de humanas pra fazer contabilidade, não. A prova Bota específica. O jornalista pra fazer um cálculo de combustível de cabeça. Não é exatas. Você tem matemática, sim, você sim. tem física, mas você tem a prova de história. Sim. Contabilidade normalmente reflete em DP, né? Sim, que é o sim. quê? Rescisão, processo trabalhista ou não, falência de grandes grupos por causa de processo trabalhista. Então, a gente é tão preocupado com o tratamento dos nossos colaboradores quanto a gente é dos clientes e quanto a gente é da comida e do ambiente e da coquetelaria. Então, é sobre isso, entendeu? E agora essa experiência Babo vai se expandir para novos horizontes, com novos pratos. Não, nova Nova culinária, gastronomia, outra novo história, tudo, mas- tudo novo. Mas a essência continua. Claro, né? Obviamente que se transformou muito.
eu fui atrás, né? Eu sou um caçador de talentos. Eu fui atrás de um sócio que, para mim, é o melhor. Acabou de ganhar, melhor japonês. É um cara reconhecido, que é o Menando, do Haru. Que tem uma história completamente diferente da minha. É completamente diferente de mim, mas a gente se complementa muito bem. Então, isso também é ótimo. E tem um respeito mútuo. Também é... Imagina o Menando não fala, quieto, introspectivo. Ele na fala, dele. tá? Ele demora pra falar, mas quando ele engana, assim, não sei. Tá sendo um desafio muito bom, porque eu tô dividindo a parte criativa com uma pessoa, mas ao mesmo tempo eu busquei esse especialista justamente porque não era a minha zona de conforto. O Babo foi só contar a história da minha vida. Então eu não tinha que fazer nada. Só conta aí. Então quando você conta uma verdade, fica até mais fácil. Vai embora. Né? Quando você tem que pisar, quando você vai para a Ásia, apesar de eu ser um entusiasta da Ásia, e ter ido à China, não foi ao Japão. E já ter me arriscado a fazer assim, falta muito estofo, porque a cultura chinesa, por exemplo, é antiga romana. É mais milenar que a nossa, assim, né? Você parar para pensar. Então eu tinha uma visão completamente ocidentalizada. E ela foi se transformando. Mas a base, para responder sua pergunta se tem alguma coisa em comum, o nome do restaurante é Sichu. Sichu vem da Rota da Seda. Marco Polo, comerciante, que na época não era Itália, mas era veneziano, sai do que hoje seria Itália. Na verdade, era um pedaço da Albânia, ali em frente. E chega aos portões do Império de Pequim, e 20 anos depois ele regressa com a massa. E aí, teoricamente, obviamente que tem duas versões, já foi provado o contrário, mas a história poética que eu vou contar é justamente esse mix de um explorador italiano que foi para a China e voltou com a massa. Então, teoricamente, a massa teria vindo da China. Esse foi o ponto de partida. Então, a raiz é italiana. Vai responder sim. O ponto de partida, só que o ponto de chegada mudou completamente. Tem mais nada a ver do que eu imaginei. Entendeu? Foi deixando de ser um ítalo asiático, e justamente porque isso era difícil de explicar também. E foi ficando cada vez mais um asiático, só que teremos referências da viagem de Marco Polo na trilha sonora, no espírito que a gente quer passar do que foram essas estepes asiáticas, esses desertos que ele passou. Obviamente que a gente tem brincadeiras da maçaria chinesa e italiana. Então, como é que a gente revisita um arrabbiata, que é um molho spicy de tomate, que tem muito na cozinha coreana e na cozinha chinesa também? Existe um meio do caminho nisso? Existe. Dá pra gente fazer um carbonara que vai ter com uma pegada japonesa, por exemplo? Dá. Então é aí que a gente vai brincar, mas o ponto de partida é a Itália. Então, no fundo, a gente não vai mais contar a história de Marco Polo, assim. E aqui não é... Eu acho que continua contando a sua história. Não é isso que eu falo, não quero que pareça um delírio narcisista. Mas No fundo, eu virei o Marco Polo. Eu que virei o explorador... Sim. Que tá aí uma espécie de Geraldo Viramundo. E vai falar da sua volta. Uma espécie de grande mentecapto aí pelo planeta já há muito tempo, querendo contar a história, querendo me exprimir. Achei um sócio, que é o Menando, nessa caminhada, que foi me guiando de uma maneira com muito mais propriedade. E me aventurando pela Ásia. Então, mas a gente vai ter um sushi bar excepcional. Vamos ter o melhor peixe de Ipanema. Pronto, falei. Aí, Menando, essa é contigo, mas essa, porque eu fui fazer anteontem. Fui no Mercado de São Pedro comprar peixe. Sabe o que o Menando faz? O Menando vai 2 vezes por semana no Mercado de São Pedro comprar peixe. Sabe quantos donos de restaurante japonês vão no Mercado de São Pedro comprar peixe? Ninguém, não existe. Zona Sul, ninguém. Só o César Haas que fazia isso. Ia, exatamente, na época do Tenkai. Eu ia complementar agora. Então não vai ninguém. Sabe quem tava lá? Os meninos do Lilia. O Brenner, o chefe do Lúcio, tava lá comprando peixe. Só. Então, é isso. A gente vai ter um padrão de peixe Haru, que é o melhor da cidade hoje. Verdade. Uma cozinha quente, onde a gente tem uma equipe... vou trazer a minha trajetória, a tradição, a conhecimento do Menandro. O Rodrigo Tristão trabalhou 2 anos com Kazu Harada em Curitiba, que era um restaurante japonês mais top de Curitiba, que foi chefe do Mi. Kazu. Então, o cara que tem uma pegada, é um excelente cozinheiro. Eu tenho gente que foi da equipe do Mr. Lan. Então, de novo. Tô juntando a Júlia, que é a nossa chefe confeiteira, que vai fazer uma confeitaria, que vocês se preparem. De asiático na cidade não tem nada igual. O Helena é muito bom. O Itamar é excelente, chefe do Helena, que veio de confeitaria, realmente faz umas sobremesas diferenciadas. Mas aí, Itamar, a gente quer fazer frente às tuas sobremesas aí. E essa gastronomia asiática, ela veio com tudo nos últimos 3 anos.
E começou a se falar, não fala mais assim em restaurante, qual é a comida? Oriental. Não, é asiático. E tomou uma proporção gigante. Você está vendo no momento que o asiático, ele está que nem o japonês nos anos 80, mas agora o asiático, você acha que isso é por quê? Porque veio com tudo agora, o movimento da gastronomia dos asiáticos estarem nascendo. São Paulo sempre teve, mas está crescendo, e o Rio de Janeiro principalmente. Eu acho que é a influência cultural da China no mundo, geopolítica, começa aí. O que a gente está vivendo aqui é um movimento de cópia, 10 anos depois do que acontece nas principais capitais do mundo, que é normal, natural. Então, fenômenos Hakkasan, Budokan, né, o Zuma, que é um japonês, mas o chefe o dono é um alemão, o dono é um indiano e um alemão, que também tem a pegada música mais alta, enfim, mas com ginsãs e robatas. Você teve as principais capitais do mundo trouxeram firmemente restaurantes e projetos asiáticos de altíssimo escalão, altíssimo nível. Eu acho que a influência cultural da China, principalmente, e do que vem Coreia e o próprio Japão, hoje são um bloco econômico gigantesco, maior do que a Europa. Dois, você tem os asiáticos, eles se espalharam pelo mundo, né? Tu vai em Toronto, só tem asiático. Eles estão no mundo inteiro. Então as comunidades asiáticas, coreanas, chinesas, japonesas, no mundo são enormes. Então você tem um mercado que absorve muito. Você acha que o Mr. Lam foi meio divisor de águas nisso? O pato laqueado no O Rio de Mr. Lam Janeiro? no Rio foi, ainda bem que o Ike, a gente teve um personagem igual o Ike Batista pra fazer o que ele fez. O Mr. Lam, ele segue constante. Há não sei quantos anos, 20, 30, sei lá quantos anos tem. Nem 20. Um projeto faraônico no lugar improvável que até hoje é queridinho e navega sozinho. Então, por exemplo, sabe? Então, que é na verdade uma cópia, um cardápio feito pelo Mr. Chow de Nova York. Ué, que é inédito. O satay do Mr. Lam, que é sem concorrência, Nossa, não tem. e a gente vai fazer no Sichu, mas não é Mr. Lam, é o satay do Mr. Chow. É isso. A gente vai ter coisas em comuns com a cozinha do Mr. Lam, sim, cozinha quente, assim, mas de uma outra maneira. Acho E que como é Mr. que fica a cozinha fria e quente, percentualmente falando? Você acha 50, eu, 50? não, pela história, depende, mas assim, o meu chute é que seja 60 frio e 40 quente. É o que eu chuto pelo histórico que eu sei de restaurantes similares, apesar de diferentes no Rio. Mas existe uma grande chance da gente bombardear na cozinha quente. Eu acho que vai ser 60-40, meio, mas não mais quente que frio, não acho. E hoje também tem um advento cenográfico. Os restaurantes parecem uma Disneylândia. Assim, são muito cenográficos, aquela coisa que parece que você está em Hollywood, nos estúdios. Mas eu acho que a comida de verdade não precisa ter um estúdio cenográfico por trás. Tem alguns restaurantes que a gente conhece, inclusive tem os asiáticos que eu falo, que eu entro e falo assim, gente, o que é isso? Parece que eu tô Indiana Jones, assim, tudo montado. O que eu acho que, por exemplo, eu entro no Babo, eu vejo uma decoração de verdade, os quadros, a família está nas fotos, as coisas de antiquário que compra, de brechó, seja lá o que for. Como é que você vai ser o ambiance no Sichu? Como é que vai ser a decoração, o projeto? Olha, eu acho assim, falar em originalidade, uma coisa importante, é muito complicado. Então, é muito normal e comum que a gente busque referências. O que me incomoda são as cópias descaradas, assim, as vergonhosas. Desde a fonte do nome, aí eu acho que é uma preguiça mental e uma desonestidade intelectual muito ruim. Isso acontece. Gente muito grande, muito famosa, que se fez simplesmente copiando, na cara dura. Tá tudo bem. É importante você buscar referências de modelos. Você não fecha o olho psicográfico e fala, eu sonhei meu restaurante. Peguei algumas referências, mas no fundo também mudou tudo, porque a arquiteta e a decoradora falam, não, vamos fazer assim, então todo mundo também vai confiando. Eu tinha uma ideia, e aí elas foram trazendo inputs. Eu acho que mais uma vez eu me cerquei de gente boa. Eu tenho uma decoradora que não é uma decoradora de restaurante, é uma diretora de arte, de cinema, então já tem uma verve, uma cabeça completamente diferente. Sim. É uma pessoa que estudou Belas Artes, morou na França, então referencial, não é vou ali no Casa Shopping, nada contra o Casa Shopping, adoro, mas vou ali no Casa Shopping comprar meia dúzia de coisa que o cartão Black pode comprar, vou botar aqui, uhul!
Reserva Uno. Não, peraí, calma. Calma. Então, primeiro, acho que são pessoas, não são processos. As pessoas valem muito. A gente trocou as arquitetas que fizeram o Babo, que são maravilhosas. Elas não podiam, por uma outra que fez a escola. Se vocês forem na escola, vocês vão ver. A escola já é um projeto um nível acima do Babo, apesar de menor em termos de beleza e acabamento. Mantivemos a decoradora, né, que fez o Babo, que vai fazer o Sichu. Então, a arquiteta também que trouxe é uma pessoa que tem uma super sensibilidade, uma visão de artista também, que me deu vários inputs que eu, claro. Vai embora. Então, eu também preciso dar uma certa confiada. E eu acho que uma coisa importantíssima é a iluminação. E a gente tem uma pessoa que faz iluminação, é um light designer. Não é iluminador, é light designer. Essa parada. Que trabalha com show, faz Legião Urbana. Já fez show de Maria Bethânia. Então, o cara tem uma... Só trabalha com artista. O projeto demora 3 meses mais... Mas, cara, junta a música ambiente. É artista, entendeu? É artista. Eu sou cercado de artista. Isso é bom. Porque artista tem uma sensibilidade que o mercado financeiro não consegue captar. A lógica só do capital não consegue acessar, né? Então, acho que esses artistas dos quais eu me cerco fazem com que os nossos produtos fiquem inesquecíveis e únicos. Acho que é isso. Não tem muito a ver comigo. Eu só consigo convencer essas pessoas a entrarem no projeto. E tem alguma data já para inauguração? Setembro, né? Entre 2ª e 3ª semana de setembro. Pô, adoraria, preciso inaugurar. Estamos aí desde fevereiro pagando aluguel, entendeu? Não conseguimos, carência. A conta já está lá há muito tempo. Mas isso vai mostrar que a gente acredita, assim. A gente acredita no nosso... Mas eu vejo uma realização pessoal muito grande sua no Projeto Escola. Eu vejo, assim, um divisor de águas na sua vida, né? Esse projeto brilhante que é de você capacitar essas pessoas que... Inclusive, não tem diretriz, não tem o que eu vou fazer da minha vida. Né? Mas é o que a gente estava conversando nos bastidores. Lá você não vai aprender a botar a mão na massa. Você até pode aprender, mas o principal é... Pô, entrei nesse restaurante, posso ir para a área administrativa, vou para a cozinha assim, vou para o salão. O que eu vou fazer? Então, acho que o grande barato é mostrar, como a escola mostra, quantas possibilidades você pode ter para capacitar uma pessoa, quantas possibilidades um restaurante oferece, né? E dar oportunidade para quem não consegue. Cara, é meio que dá é meio que a gente dá... eu gosto de pensar na alegoria de uma montanha. Uma montanha ela pode ser escalada por vários lados. Tem várias vias. Face norte, face sul, não sei o quê. Uma é mais difícil, outra é mais rápida, mas é mais íngreme, outra é mais longa, mas enfim. Eu tenho 18 anos de experiência nesse ramo. Eu sou cercado de uma equipe, os meus mestres, meus chefes, pessoas que trabalham no ramo, foram pessoas que transformaram a sua própria vida. Ou seja, o testemunho tem lugar de fala. Né? O que a gente pega com esses alunos, principalmente a minha fala, a minha aula inaugural, dos 10 workshops que a gente dá, é sempre assim, cara, o que a gente vai mostrar é as possibilidades e os atalhos e os caminhos para você chegar no cume dessa montanha, que é o seu desafio, sua vida. Aí você vai dizer qual é a sua montanha. Se é uma transformação, aprender uma nova profissão, enfim. Quais são os atalhos? Onde é que tem que botar a mãozinha? Onde é que tem a garrinha? Onde é que tem limo? Aqui tu vai se dar mal. Não vai por aqui. Mas conselho bom a gente... né? Ali a gente dá, a gente não vende, a gente dá mesmo. É de graça, então... Por quê? Porque naturalmente a gente já faz isso. Eu já fiz isso pro mercado, já faço no Babo. Pego pessoas que começam e vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo. E hoje eu tenho uma pessoa que é o meu gerente, eu não tenho problema nenhum de falar isso, eu sei que ele me autoriza, que morava no Parque União. Hoje ele mora em Ipanema, pô. Hoje ele toma água de coco com o Fred do Fluminense, que ele atende no Babo, e ele toma água de coco e joga maltinha. Falou isso logo, Fluminense é flamenguista, você botafoguense. Ele é fluminense, é um cara muito famoso, assim, até um ícone da torcida do PH. O PH, né? É o PH é o nosso diretor de hospitalidade. Esse é o PH, cara. Veio lá de Ceará, lá do Bajara, sei lá de onde é que ele veio, olha que sabe? termo, diretor de hospitalidade, isso é incrível. Isso é sensacional. Pô, não pôde estudar, não fala inglês. Pô, a gente está começando, a gente leva os líderes para viajar, entendeu? Investir. Pô, agora a gente projeta Europa, vamos organizar para levar ele para Europa, levamos para Buenos Aires, enfim. Ele é um cara hoje que mora no Nascimento Silva, perto do 107, onde Vinícius compunha e tomava um Red Label, pô. Ele vai a pé pro Babo.
Isso é incrível. Ele corre cara. na Lagoa. Ele faz Qualidade boxe, de ele vida. faz boxe ali no Baby Brasa, entendeu? Com as clientes gatonas que ele atende. E tá tudo bem. Por que tem que ter essa separação Casagrande e Senzala? Essa página horrorosa da nossa história. Por quê? Castas, né? Elevador de serviço só existe no Brasil, tá maluco? Isso não existe no planeta. Elevador de serviço para empregado doméstico. Que isso, cara? A gente é muito escravocrata. Sim. Muito. E eu tô ganhando corpo e tamanho porque eu vou bater nisso. Eu vou brigar. Só que para isso não adianta o sistema, não adianta você bater de fora. Você implode de dentro. E para você poder criticar o sistema, você tem que mostrar que você sabe jogar o jogo do sistema. Fala do Babo aí, ó. Fila na porta 2 anos. Fala aí. Dá sim. Dá sim para ser capitalista e fazer diferente. Dá sim. Em Ipanema. Dá para ser capitalista em Ipanema. E fazer diferente. O que me dá hoje, as bandeiras, as minhas bandeiras, o legado que eu quero deixar daqui para frente é esse. Isso é o mais importante para mim hoje, Bianca. Que dá para você ser um empresário com uma outra cabeça. Sim. Não precisa ser 1000 para mim, 1 para você. Não, cara. Pô, dá para ser 900, entendeu? Não precisa ser 100 mil vezes mais. Isso não existe, essa disparidade Mas salarial. você ganha 1, você vai ganhar 100. Eu Essa, ganho essa, 900, essa, você ganha 100, essa já tá disparidade lindo. salarial só existe no Brasil, onde o CEO da empresa e o faxineiro ganham 1 milhão de vezes menos. Isso é uma loucura. Isso não existe na Europa. Isso é insano. Quantas vezes o cargo mais alto ganha do que o cargo mais baixo? É. Tá louco. Eu conheço casos que cai pra trás, assim. A gente não tem que concentrar a renda, droga. A gente tem que distribuir renda. Tudo flui melhor. Né? É óbvio. É óbvio. Agora pra gente fechar aqui, É, gente. não. Tô olhando aqui. Eu Você tô tá aqui muito esperando, quieto é que em o papo relação tá- a é que isso. o papo tá Você nunca maravilhoso. foi assim, tão quietinho. A comida tá aqui intacta. Ele não falou dela ainda. Que, aliás, é bonito isso, hein? Isso Tem aqui... pena de desmanchar. É, mas isso aqui, ó, é de lascar. Quando ele parte, que aquela gema escorre, já esfriou, Já que a tá gente tá aqui no um tempo, né? estúdio. Já não tá- Né? A gente vai relevar isso, mas Elias vai falar aqui deles agora. São 3 entradas que o nosso time maravilhoso do Babo Osteria preparou e a Alice trouxe pra gente, nossa coordenadora da escola. Isso aqui é uma salada caprese clássica, E olha que tomatinhos linda. coloridos, rúcula, manjericão, burrata da Vitalate. Aí tem um tomate seco caseiro que é do Ronaldo Canha, do Vale do Formoso, que é gênio, o melhor tomate que tem. Olha o Ronaldinho. Então aí deve ser um tomate mais doce, um tomate mais cru, mas também um tomate doce pra gente... Apertou aqui o negócio. Aí, pronto. Só cortei ela falando ali um pouco. Olha né? isso, gente, eu tô nervosa. Tinha um pouco de com essa- filosofia. Olha isso. Então, isso. Aqui a gente tem um tartar de salmão, isso entrou depois, no segundo momento. Por que você botou um tartar de salmão no Babo? Gente, porque o público de Ipanema ama, porque vende Porque quer muito. Porque as pessoas querem comer um tartarzinho de salmão. Então, de italiano não tem nada, mas qual é o problema? É, a voz do Como eu disse, eu sou um svizzero italiano carioca. E essa é uma clássica que também não é uma carne, essa é uma carne cruda, mas o que tem de clássico aqui? A carne avelã, que é uma coisa do Piemonte. As avelãs do Piemonte, a carne cruda é uma coisa que se come no Piemonte. E aqui a gente está servindo com ovo molê, então como um steak tartar. A ideia é que a gente, ó, faz aqui, ó. Esse Gastronodicas nunca mais será o mesmo, depois dessa partida. Aqui tem uma cebola crocante. Essa cebola crocante é aquela ideia, e aqui é mais essa cebola crocante é a cebola crocante do quibe cru, do arroz com lentilhas. Então aqui é uma brincadeira de uma carne cruda com quibe cru, porque tem a influência da cebola. Concorda? Sim. Que vai bem com a carne cruda. E a avelã, que é piemontesa. Então isso aqui também de italiano c'è um po'. Metà tudo de Babel, italiano, metà libanese. É a Torre de Babel, né? Exato. O importante é ser bom. Isso. Aqui são umas toasts de focaccia maravilhosas, que o nosso garde de corta. Fininhos. Fininho. Agora, ele Vai. participou de um evento que eu fiquei muito passada, o evento gastronômico que tem na cidade anualmente, e ele lá, fui fuxar lá, o que se vendeu nesse lugar? São uns 8 dias, quinta, sexta, 8 dias de evento. O nhoque trufado dele foi a sensação desse evento, é inacreditável. Por onde você entra, tem o bolo de chocolate do Artagão e tem o nhoque trufado do Babo. É inacreditável. Agora, como ele consegue se virar nisso, eu não sei, porque ainda
tem 2 filhos, uma esposa, agora tem um pet em casa, que ele hoje falou que virou agora pai e papai bobão de pet. E como é que você dá Madrugadas no tudo? site. Viajando para cima e para baixo, que é consultora ainda de restaurantes fora do Rio. Né? Você tem na Bahia que você presta consultoria lá também. Isso, Maraú, arrumei uma ideia em Salvador, tô com umas conversas para Brasília. Tem um tempo, não tem uma frase Tempo que não eu- tem, né? Tem uma frase que eu uso outra. Esquece. Tem 2 frases. Primeiro, quer que uma coisa seja resolvida rápido, pede pra alguém muito ocupado. Segundo, quem menos tempo tem, mais tempo cria. Obviamente que eu sou uma pessoa que tem muita energia, sou uma pessoa hiperativa, o pezinho fica tremendo. Eu sempre fui assim, sou uma pessoa que dorme pouco. Hoje isso não é legal, gostaria de dormir mais. Eu sei que sono bom é longevidade. Então, pelo que eu ando dormindo aí, eu tenho que correr atrás dos aninhos, cara. Tá no débito. Mas eu tento... Hoje em dia eu só faço coisas que me dão tesão, sabe? Eu consegui isso. Eu já tenho 95% me dá prazer e 5% é chato. Que maravilhoso. Enquanto eu já vivi o contrário, entendeu? Não o contrário não, mas já vivi um 70-30, entendeu? Então, hoje não dá trabalho nenhum e faço assim, me chama para projeto, eu faço. Quero amigos que vêm ali, me ajudam nisso, ajudo, eu faço. Não é para sempre, tô com 40. Tenho mais 10 aninhos aí de gás, depois, aos poucos... É o que todo mundo diz, né? Quando chegar aos 50 eu vou surtar, vou querer fazer outra querer coisa, mais. vou querer Vai mais. pirar, vai Abrir enlouquecer, filiais. vai querer fora do Rio. Mas eu gosto do que eu faço. Nem parece que dá trabalho. Mas todo chefe, de 90%, eu vou abrir em São Paulo. Ok, tem todas as explicações pertinentes e técnicas do mundo. Mas, por exemplo, você acha que é essencial estar em São Paulo na sua carreira? Eu mudei de opinião. Ah, São Paulo é uma questão de quando. Obviamente que a gente vai pra São Paulo. Alô, Mudou- Pauliceia, mudou estamos mesmo. chegando, tá? Aí. mudou mesmo, porque é uma pergunta que eu sempre faço ali em São Paulo. Não, Rio de São Janeiro. Paulo tá me absorvendo. Eu tenho ido muito, criando uma família em São Paulo, vários amigos, empresários começando a me... Tem uma hora que você resiste até onde dá, né? Você faz doce até onde dá. Tem uma hora que Tem você passar desce. Até Portugal, né? Quem sabe? Não, Portugal também. Isso é projeto de vida. Portugal é projeto de vida. E aí é... Nos 50. Não! Antes. Mais 2 aninhos, 2, 3. Portugal é projeto de vida, é outra parada. Mas a gente faz um podcast sobre isso. Boa. Mas você tem que estar em São Paulo. Você acha que hoje em dia, na São carreira Paulo, de um restaurante até São Paulo é faz São diferença? Paulo, não sei se é necessário, mas você acessa outros voos, outras estratosferas, entendeu? Outras altitudes. São Paulo é realmente 60% do PIB do país, cara. Uhum. Aí ele vai, acessa outros voos, vai pro Gulf Stream. Mas trocaria um puta... Faria Lime. Uma coisa ali no Itaim, por Ipanema, jamais eu lá vi. Jamais. Por isso que Ipanema é mais caro que Itaim. É mais caro, um restaurante em Ipanema é mais caro que no Itaim, o aluguel. Por quê? Porque a qualidade de vida em Ipanema é muito melhor, pô. Exatamente. Só que Ipanema é uma mini bolha ali que a gente vive ali, Ipanema, Leblon, e tem todo o resto, mas... O metro mais quadrado do Brasil, mais caro do Brasil é Leblon e Ipanema, tá aí, não é o Itaim. Não é mesmo, adoro o Itaim, mas não troco o Ipanema. Imagina, nunca. do restauratério, eu acho que é uma fase desesperadora, é procurar o ponto. Que ninguém pensa, né? Que você entra lá, já está tudo montado, mas você imagina se achar um ponto que você consiga imprimir exatamente o que você quer, o que você bolou, o que você planejou. Procurar ponto no Rio de Janeiro deve ser difícil. O quê? Porque pós-pandemia, é claro que deve ter muito ponto. Aí, muitos restaurantes fecharam também, mas muitos abriram também. E teve uma leva, que foi ao contrário, de restaurantes de São Paulo virem para cá. Que alguns eu sei e conheço, não performam tão bem. Acho que é bem diferente de comer lá, no restaurante de lá, do que comer aqui no Rio. Mas começaram a vir muitas marcas de São Paulo para cá, né, Elia? Acho que teve um movimento também grande em relação a isso. O Rio de Janeiro é aquele homem ou aquela mulher lindíssimo, aquele objeto de desejo de todo mundo, o lifestyle carioca, caminhar sem camisa ou de biquíni com saída de praia, no doce balanço a caminho do mar, com os 2 irmãos, e aquele Chefe arpoador poeta. naquele dia azul, e, enfim, entendeu? E o gato ou a gata pegando um tubo perfeito. Tá um vendo, né, Artex. Alice? Entendeu? O Rio de Janeiro é o que é o sonho, é a última fronteira de qualquer pessoa. É igual os americanos, quando se aposentam em Nova York, eles querem ir embora, querem ir pra Miami. Sol, mar, pay less taxes,
Lá tem o bagulho das taxas, né? Pagar menos impostos. Mas é isso, você não quer envelhecer em Nova York, em Manhattan, um frio danado, poluído. Não, você quer. Miami, o Rio de Janeiro é isso, é smooth, entendeu? As pessoas querem vir pra cá, porque é muito legal. É a cidade que acontece na rua. Pô, a gente tá na Pós-pandemia, rua. a gente achou que ia ter uma evasão de empresários indo para fora, botando Qual é o dinheiro lá problema? fora. Não teve. O Rio de Janeiro, e aí pô, o Eduardo está fazendo um trabalho enorme nisso, com revitalização do centro, o governo federal, Lulão, que pô, reativou o PAC, então a gente vai voltar a ter uma verba importante. O problema é que o Rio de Janeiro, assim como várias capitais no mundo, eu acabei de ver que Lisboa virou a capital mais cara, per capita, moradia, salário, os portugueses não conseguem mais morar em Lisboa, é só gringo. O Rio de Janeiro foi ficando uma cidade muito inacessível, muito injusta, muito cara. Mas revitalização da Glória, que é o bairro onde eu cresci, que tá voltando com tudo, já virou até um bairro meio caro, assim, se quiser, hoje em dia. Verdade. Você tem o centro, lá perto do Porto Maravilha, que é o grande legado do Eduardo para essa cidade. Tá Os maravilhoso. Entendeu? museus ali, a gente estava falando Então você sobre tem isso uma... hoje, é. Você voltou a ter governos que são amantes da cultura e da festa, cara. Poxa vida. A gente só tinha arma e padre. É importante, mas caramba. A gente é o Rio de Janeiro, a cidade da farra, da festa, da bunda, do carnaval, do futebol, da altinha. Não dá pra ser um negócio... Só tem dinheiro pra culto. Tem que ter pro culto, tem que ter pra festa, tem que ter pro carnaval, tem que ter show, tem que ter Sapucaí, tem que ter bloco de rua. Isso movimenta economia, gente. Isso representa a gente. A gente não é uma família de protestante americano do interior do Alabama, entendeu? A gente é carioca. Criado ali no Baixo Meretrício, ali onde era o Valão, ali, o negócio do Valongo. A história do Rio vem aí, da favela, do Morro da Providência, Cartola, galera da Bossa Nova que circulava no meio das comunidades. Gente, isso é o Rio. Não é esse caô de milícias no Oeste que estão tentando transformar essa cidade. Isso não nos representa. Não nos representa. Pelo menos não é mim. Não é uma cidade que eu amo e que eu me sinto parte dela. Não. É isso. Elias Fran. Esse vai Elias Fran. Fiquei até quieta agora olhando. Olha quanta coisa você vai hoje pensar, parar para pensar, quando você pensar em gastronomia, Rio de Janeiro. Não só as gastronomia, possibilidades, todas as possibilidades. Elia, incrível, é de coração mesmo, e eu tenho uma admiração por você absurda. E o grande, acho que, legado que o Elia vai deixar é isso que ele tem, que eu acho mais importante: equipe. Ele sabe tratar como ninguém a sua equipe. E ele não deixa nunca fora. É inacreditável como ele não precifica as pessoas, ele dá valor sentimental a essas pessoas. É muito diferente do que você precificar. Esse aqui tem um salário, limpa o banheiro tem um salário, esse aqui faxina o banheiro tem outro salário. Então, acho que isso que ele faz na vida dele, que ele, ao longo de toda essa trajetória dele no mundo da gastronomia, é tratar pessoas como pessoas. E é exatamente o que a gente está falando, não como números, mais um número. Parabéns, Elia. Não é fácil, obrigado. Queria agradecer minha equipe que tem a paciência. Nisso eu sou bem italiano, a coisa do 5 minuti. Eu sou a pessoa que fala alto, eu sou a pessoa que tem rompante. Bianca sabe, não é fácil lidar com... Teve uma vez que falou aqui que foi em algum evento, Sabe. que tinha um chefe que tava lá tranquilão, tudo mais, e o Eli... Foi o chefe eu costumo- nosso do call. Eu costumo às vezes, Acaba na meio fala, Pikachu, entendeu? Então, Eu entro, já vejo o Elia descabelado, suado, brigando. Aí você entra, vê o outro chefe Eu sei, assim, minha equipe um tem- fio de cabelo fora do lugar. minha equipe tem uma paciência, eles me aguentam, mas eles sabem que é isso. O contrário do amor não é a raiva, é a indiferença, entendeu? Sim, Então a gente sim. tem um matrimônio all'italiana. Quando tem que mandar para aquele lugar, se manda para aquele lugar. Mas E com o dopo coração enorme. si sente e si mangia la pasta insieme, capisci? Essa é a maneira. É isso. É così. Parabéns, Parabéns, olha. cara. Não babou, você viu, né? A gente que ficou babando aqui, né? Sim, Fala várias sério. histórias. É o cara que veio no nosso podcast de áudio e eu falava com a Bibi, tem que trazer o Eli em vídeo também. Um dia a gente vai ter uma mesa para ele sentar, para a gente mostrar a comida dele, a carinha dele, o jeito que ele fala, que ele gesticula muito, né? Ele é bem italianão. Mas que venham vários que Sichu vida longa. E depois de Sichu que ele volte aqui depois do ano para falar assim, O próximo. agora eu tô indo para São Paulo. O E daqui Portugal. a 2 anos, Portugal. É Vamos- isso. apostinha feita, lançada. Valeu, Obrigada, Eli. Elia. Foi demais ter você Valeu. aqui. Nos estúdios do Gastronodicas, né, Lacerda? É isso. Hoje você até se comportou, não comeu nada, ficou quietinho, ficou emocionado. Só olhando aqui, cara, só história.
Eu e Marcos Lacerda esperamos vocês aqui no Gastronodicas. Até sexta-feira que vem. Tchau, tchau. Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda.